Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas à minha live diária, que eu sempre falo, abordo um tema para vocês. Essa é a nossa live número 56 desse nosso desafio. E hoje eu quero falar com vocês sobre como ter mais de um mocho e você ter rentabilidade com isso. Tem muitos dentistas que reclamam que o quê? Que ele tem uma cadeira, tem duas cadeiras, tem 3, 4 cadeiras no consultório e reclamam que quanto maior o número de cadeiras, como ontem eu recebi um dentista que tinha 8 cadeiras, e eles se queixam muito que quanto maior o tamanho da clínica, menor rentabilidade eles têm. Então vamos abordar esse tema hoje. Eu quero falar com vocês hoje que é possível sim você ter mais de uma equipe no seu consultório e conseguir ter uma maior rentabilidade, não ficar nesse pensamento, Orestes, eu queria ser pequeno, porque quando eu era menor eu ganhava mais dinheiro do que quando grande. Realmente, quando você é grande, os problemas aumentam, você começa a ter mais problemas, começa a ter mais atividades para desempenhar no seu dia a dia. Foi fácil o início? Não é fácil para ninguém, mas realmente a gente precisa ter muito. A gente precisa conversar muito. Então eu gosto sempre de fazer essas consultorias grátis, como eu vou fazer agora de 8 horas daqui a pouco, porque eu entendo como é que está o mercado e muitas vezes essa queixa do dentista que tem 8 cadeiras e 4 cadeiras é a mesma. Geralmente a dúvida é a mesma, geralmente o formato de clínica é o mesmo e que precisa muitas vezes de pequenos ajustes para conseguir trabalhar melhor. Um exemplo, ontem o dentista tinha 8 cadeiras em funcionamento, 8 cadeiras instaladas e atendia em 6 cadeiras. E ele viu o quê? Que ele estava com um movimento muito grande de parte clínica. Ele queria o quê? Ele queria aumentar o procedimento de ortodontia, queria ter uma clínica referência em ortodontia, queria aumentar o número de fechamentos. Sendo o que acontece? Muitas vezes você tem sua equipe, está com sua clínica lá, ele atendendo 6 cadeiras, e ele tinha o quê? Ele tinha justamente 3 recepcionistas iniciando o atendimento. E o que foi conversado com ele? Divide um pouco a recepção, divide um pouco essas tarefas, vamos trabalhar um pouco a gestão, que é a tua dificuldade e foi assim que você me procurou. Está com 3 recepcionistas? Vamos deixar 2 recepcionistas na recepção e essa outra recepcionista, vamos colocar ela num lugar separado para ela poder fazer a ligação e ela ficar focado nisso. Porque muitas vezes acontece o seguinte, você pega uma clínica que tem 3 recepcionistas, você bota tarefa para as 3, não diz qual a tarefa de cada uma, não diz como é que ela tem que executar aquela tarefa, qual o prazo de execução e quando é esse período de entrega. E o que acontece? Muitas vezes uma recepcionista chega um paciente, fica batendo papo, a outra quebrou um ar-condicionado, ela foi resolver e a outra fica meio ali que atendendo o paciente. Então fica ali com a equipe grande, muita gente ali na sua clínica, na sua parte de recepção, atendendo os pacientes, e você não consegue realmente expandir, não consegue crescer, porque você trava, porque muitas vezes falta um pouco de gestão. Então o que foi acertado com esse dentista? Que ele vai organizar essas tarefas das pessoas, vai diminuir, reduzir um pouco a equipe da recepção, deslocar esse pessoal para fazer ligação. Eu orientei como ligação é algo que é chato de fazer, como nunca a recepcionista gosta de fazer e a equipe não gosta de fazer, eu disse, procura contratar jovem aprendiz e procura contratar estagiárias para elas fazerem esse tipo de ligação. É um custo muito mais barato, é algo que elas vão trabalhar, geralmente é estágio de 4 e de 6 horas. Eu digo, procure pegar estagiária, porque é algo muito cansativo, cansa estar falando, cansa estar ligando, e aí você faz esse trabalho, pega estagiárias para fazer as ligações. E após isso, quando você for aprendendo, for realmente entendendo, você pode usar outras estratégias para poder fazer essas ligações. Hoje em dia, até algumas semanas atrás, vou botar um mês atrás, eu tinha um call center com 14 pessoas. 14 pessoas atendendo os telefones de fora, ligava para as minhas 14 clínicas, confirmando consulta, agendando, em busca de orçamento. E nesse período agora eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a transição que eu estou automatizando todo esse atendimento. Eu estou automatizando, colocando um computador para fazer essas ligações, que é através de URA, como a Vivo liga, como a Claro liga, para você. E pessoal, fulaninho, aqui é Orestes, aqui é Dr. Orestes, e eu estou ligando para você para te lembrar que tua consulta está marcada amanhã.
aperta 1 para confirmar, aperta 2 para remarcar, e você vai fazendo a configuração direto na URA para conseguir marcar esse paciente para mais na frente. Então é algo muito interessante que eu estou colocando agora em prática, já está em prática na realidade. O que é que acontecia? Nessas minhas 14 pessoas que eu tinha no call center, eu fazia em média 3.000 ligações por dia, eu conseguia fazer em média 3.000 ligações, mas sendo que das 3.000 ligações eu só tinha 10% de conversão para o paciente agendar para a clínica. Porque muitas vezes, quando o ser humano liga, ele geralmente liga e você vai ter um tempo para o paciente atender, para a pessoa atender a ligação, e você não consegue ter uma produtividade muito alta, porque é um ser humano fazendo ligação, ele só vai concluir essa ligação quando o paciente ou não atender, ou der caixa postal ou ligar novamente. Então, dessas 3.000 ligações, eu conseguia fazer 300 agendamentos em média. 300 agendamentos, nem todos vão, né? Como a gente sabe, tem algumas faltas, mas eu conseguia 300 agendamentos para todas as clínicas. E agora com a URA, como é que eu faço? Eu consigo ligar para 30 pacientes por minuto. Consigo fazer 30 ligações por minuto. Então a gente fez um teste agora nesses dias, a gente colocou durante 1 hora. Durante 1 hora a URA funcionando, fazendo as ligações por um custo baixo, a gente conseguiu entrar em contato com 150 pacientes em apenas 1 hora. Então o trabalho que o ser humano fazia durante 10 horas de atendimento, que eu consegui agendar 300 pacientes, agora com 1 hora eu consigo agendar 150 pacientes, eu consigo confirmar as consultas e lembrar as consultas. Então são coisas novas que a gente vai implementando e que a gente vai aprendendo para justamente otimizar esse atendimento no consultório, para poder ser mais ágil, para poder ser mais rápido. E a gente utilizando essa ferramenta, a gente economiza o quê? E quantas pessoas eu consegui colocar outras tarefas para elas ou até substituir pela máquina. Infelizmente, tarefas repetitivas vão ser substituídas mais cedo ou mais tarde por algum ser humano para estar executando. Então, isso aí é importantíssimo para você confirmar consulta, para fazer agendamento de consultas. E esse formato de ligação que a gente faz, tanto faz para mim, que tenho 15 clínicas e tenho 6.000 pacientes para ligar por dia, um exemplo, ou para você que está começando agora para poder fazer as confirmações de consulta, para agendar a colocação de um aparelho, para convidar para algum tipo de campanha. É importante, porque é algo que é feito pelo computador e o custo é muito baixo. Custa em média 0,08 centavos a ligação. Se eu não me engano é mais ou menos 0,08 centavos a ligação. Mas a produtividade é muito alta. Então imagina, 150 ligações eu fiz, eu gastei aí 8 centavos vezes 150. Faça a conta aí, não sei se foi 15 reais eu devo ter gasto durante essa 1 hora. Imagina o meu custo que eu tinha com o call center com 14 pessoas. E hoje em dia a gente consegue otimizar isso para poder essa ligação ser feita pelo computador, ser feita pelo sistema que a gente formatou para o negócio nosso. Passamos, acho que mais de 1 mês, eu nem disponibilizei ainda, tem aluno aqui, Dentista 20K, que está aqui dentro, e eu nem disponibilizei para eles ainda, não está nem na plataforma do curso ainda, mas eu vou colocar como vai ser o passo a passo, como a gente vai colocar e como fazer, e qual a empresa vai contratar, que tem uma empresa que faz essa intermediação. E aí eu vou passar, porque é algo muito recente, eu procuro testar primeiro comigo. Depois que esse negócio der certo comigo, é que eu faço para as outras pessoas, que eu indico para os alunos e para vocês aqui que me seguem. Marielle, existe algum sistema de confirmação de consulta pelo WhatsApp? Existe vários. Eu utilizo um sistema de confirmação de consultas, eu utilizo chamado WhatsApp Machine. Eu faço isso, é boa, viu, Zora? Fez a conta para mim, R$12, 150 ligações atendidas. Feitas, multiplica aí por quanto você quiser, por 30, por 20. Então foram ligações atendidas e agendadas. Veja que custo baixo. Então vamos lá, existe, Maria? Sim, confirmação de consulta do WhatsApp. Eu uso também. Tem até alguns posts, se você olhar mais embaixo, tem alguns com post que é um celularzinho mandando várias mensagens. Que aí eu mando mensagem para todos os pacientes todos os dias. Mas aí eu preciso
de uma máquina, eu preciso ter essa listagem dos pacientes em Excel e eu jogo no sistema que tem. Existem vários sistemas no mercado, eu uso o chamado Ops Machine. Eu uso ele e daí eu consigo enviar mensagens em massa para poder fazer confirmação de consulta e agendamento. Então o que acontece? Quando você faz essa confirmação de consulta e essa confirmação, lembrar a consulta ou reagendar a consulta, você pode automatizar isso. Agora, para poder fazer uma ligação de venda, recuperar um orçamento que não foi fechado, você tem que fazer o seguinte, você tem que realmente ligar para esse paciente. Então, você está com a tarefa executada, como eu tinha, por 14 pessoas, eu reduzo a quantidade de pessoas agora e as pessoas que ficarem vão ficar focadas para venda realmente. E o trabalho que eu precisava de ter várias pessoas fazendo, a própria máquina, o próprio computador faz esse trabalho para mim. E com uma grande efetividade, né? Veja aí, Isaura calculou aí, as 3 mil ligações, as 3 mil fica cerca de R$240, economia gigante. Veja, eu consegui falar com 3 mil pessoas, isso é 10 dias de trabalho do meu call center. 10 dias de trabalho são 2 semanas de trabalho praticamente. Veja, 15 dias. Veja a economia que tem com o negócio. Vou gastar R$240 em 2 semanas de trabalho, que eu vou reduzir isso ao quê? Para realizar. Se eu realizo 150 confirmações, eu faço em 1 hora. Colocando 3 mil, ao longo do dia, essa URA vai trabalhar de 7, eu boto de 8 da manhã até 8 da noite, para não ficar também ligando. Então, 12 vezes 150 dá 1.800. Em 2 dias eu faço o trabalho que me levava 15 dias para ser feito. Então veja que economia, veja que economia que tem. Então tudo isso é gestão, é otimização, para você poder ter mais resultado. Muitas vezes essa clínica, por exemplo, tinha 8 cadeiras, pagava 20% ao dentista. Não era um valor alto que ela tinha de repasse, mas o que acontecia? Muitas vezes ela não tinha uma gestão muito boa. E é isso que eu quero pegar no pé de vocês, para vocês entenderem a importância de como vai conseguir economizar e ter mais resultado. Mas para isso a gente precisa primeiro ter clareza. Volto a falar em clareza, precisa saber teus números, precisa saber quantos pacientes você atende ao longo do dia, precisa saber quanto você faturou, quanto entrou de dinheiro ao longo do dia, na semana, no mês. Você precisa saber quantos procedimentos foram realizados. Você sabe qual o ticket médio de um paciente. O que é ticket médio? Quantidade de pacientes atendidos pelo valor que foi pago. Aí você sabe que o ticket médio é, exemplo, R$100 por paciente. Você calcula esse ticket médio. Outra coisa importantíssima que o dentista nunca presta atenção nisso. Conversão. Quantos pacientes tu atendeu? Quantos desses pacientes viraram pacientes da clínica? Essa conversão, você medir isso é de extrema importância. Um exemplo, eu atendo paciente de plano para trazer para ortodontia. Minha conversão é baixa, paciente de plano para ortodontia. Mas quando eu atendo paciente particular que chega para avaliação para ortodontia, é altíssima. É 85% de conversão. De plano não, reduz, porque realmente o paciente vai procurar para fazer um procedimento clínico. Mas aí a gente começa o trabalho para recuperar. E você precisa entender, ter clareza do porquê desses pacientes que fizeram avaliação e não fecharam o tratamento. Então você precisa acompanhar quem chegou na clínica, quem virou teu paciente. Maravilha, quem virou teu paciente. 100 pacientes fizeram avaliação, 50 pacientes viraram paciente da clínica. Mas temos 50 pacientes para trabalhar. Pacientes que não fecharam o tratamento, que não executaram o tratamento por algum motivo. Eu garanto a você, se você entender esse motivo do paciente que não fechou o tratamento com você, você vai ter uma consultoria maravilhosa, porque o paciente vai te dizer: eu não fechei porque eu não gostei do dentista, eu não fechei porque eu não gostei da clínica, eu não fechei porque eu não gostei da recepcionista, eu não fechei pelo motivo qualquer. Então é importante você ter clareza de todos esses números. Fechamentos, atendimentos, faturamento, você precisa estar claro nesses mente para você saber o que é que você quer de resultado. O que é que você quer de resultado. Então a gente precisa entender muito bem isso para a gente justamente direcionar toda essa meta e toda essa conversa que vai ter com a equipe. Então, para você fazer uma boa gestão, isso se chama gestão de números, gestão de
clareza de resultados para você conseguir ter uma boa gestão. Um gestor sem números e sem saber como são os resultados, ele é meramente um adivinhador. Ele vai achar, vai ter uma hipótese do que ele acha que é um procedimento ou outro, mas que na realidade esse número só vai realmente conseguir visualizar, ele só vai saber qual é esse número se ele tiver o número de onde ele está e onde ele quer chegar. Então tenha sempre claro isso, aproveita esse período de quarentena para vocês saberem quanto faturou, quantos pacientes atendeu, quantos pacientes fizeram avaliação e quantos fecharam, e o motivo desses pacientes fazer recuperação. Esse é um período agora de você saber. No ano passado você fez 100 avaliações e desse não fechou, procura entender por que você não fechou. O que é que está faltando na tua clínica para fechar mais procedimento e para você ter mais resultado. E você entendendo esse tripé da gestão, que é justamente a parte de finanças, que é o controle financeiro, é o controle do faturamento, controle de todos os números, tem que ter isso muito bem desenhado para você saber para onde você quer ir, saber aquela especialidade mais atuante. Finanças, pessoas, para você ter sua equipe treinada, ter toda essa equipe participando de forma correta, e a parte de vendas. De nada adianta se você tem um excelente controle financeiro, se você é um cara bom de finanças. Eu não gosto muito de finanças, então eu contrato gente boa de finanças para fazer. Se você não é um bom financeiro, se você tem uma equipe maravilhosa, super treinada, se você não vende. Quem já me segue aqui há um certo tempo, vocês podem ver que eu sempre falo muito isso e pego muito no pé. Dentista é um péssimo vendedor. Ele não entende que o negócio que ele faz, que o negócio que ele trabalha, ele precisa vender. Ele precisa se vender o tempo todo. Ele precisa se vender no elevador quando encontra outro paciente. Ele precisa se vender na escola dos filhos quando for pegar. Ele já precisa aprender a se vender até durante a faculdade. Então é importantíssimo fazer isso. E você tendo a clareza de todos esses números, de como a clínica está funcionando, de como, até se você realmente está iniciando o consultório, vai montar seu consultório, como eu sei que tem gente aqui que está fazendo a faculdade, está se formando agora para montar consultório, como Isaura, J. Neto está perguntando também, você pode ter. Primeira coisa, Neto, é o seguinte, define o público-alvo. Eu vou falar de acordo com o meu modelo de negócio, de acordo com o que eu acredito que realmente dá certo e que é um bom modelo para você começar o seu negócio. Eu atendo o público C, eu atendo adulto jovem eu chamo de baixa renda, mas chamo até de a nova classe média, né, que é o público da classe C. Então esse pessoal, eu consigo trabalhar muito bem a ortodontia e consigo ter meu faturamento. Então para você ter essa meta, se você nunca atendeu, vai abrir sua clínica agora, sua primeira meta que você tem que trabalhar, 20k de faturamento por mocho, 20 mil reais de faturamento por mocho. Tem uma cadeira, a meta é 20 mil para ela, tem uma segunda cadeira, a meta é 20 mil. E de onde é que eu cheguei a esse número? Eu cheguei a esse número ao longo desses 19 anos que eu tenho clínica, que eu trabalho, que eu sei que atualmente, com 20 mil reais de faturamento na tua cadeira, você consegue ter uma excelente rentabilidade. Se você atender, é que você consegue ganhar muita grana com isso, e não é difícil. Não é difícil você atender, chegar a esse número. Parece para quem é novo, para quem está na faculdade, que é um número dificílimo de atender, de 20 mil reais de faturamento da clínica, mas não é. Se você for ver por procedimentos, por quantidade de pacientes, vou fazer uma conta rápida para você entender, J-Neto. Se você quer faturar, um exemplo, 20 mil reais e tu atende paciente de manutenção, certo? Um exemplo, tu cobra 90 reais na tua manutenção. Veja quantos pacientes você precisa atender para poder chegar a esse faturamento. Você precisa fazer o quê? Precisa atender em média de 220 pacientes. Putz, Oreste, é muito paciente, 220. Não é. 220 pacientes dá em média de 8 pacientes por dia de manutenção. Você atendendo de segunda a sábado, você fazendo em média de 8 manutenções por dia, tu já consegue atingir esse faturamento de 20k, de 20 mil reais por cadeira. Então veja que não é difícil. Agora você precisa enxergar o número e enxergar como é que você vai atingir esse número. Se você trabalha com endodontia, trabalha com implante, trabalha com limpeza, você vai ver que você consegue chegar mais rapidamente a esse número. Eu dei um exemplo agora baseado somente em ortodontia.
Então veja como é possível. Não é um número aleatório 20k, mas que na realidade eu digo que é fácil atingir. Mas você não sabe, a grande maioria dos dentistas no Brasil, saiu uma pesquisa, em torno de 82% dos dentistas que têm consultório não faturam nem 10 mil reais por mês no seu consultório. Então por isso que eu pego tanto no pé de vocês para faturar os 20 mil, para faturar os 20k. Porque a partir desse faturamento você consegue crescer, consegue ganhar dinheiro, consegue ter um bom retorno e você consegue ter um bom resultado, até para você ter uma segunda, ter uma terceira cadeira e você ter mais clínicas. Eu defendo muito em você ter um negócio, ter um consultório que não depende exclusivamente do seu trabalho, que seja algo que você consiga fazer o atendimento, mas que tenha outros profissionais também, para você não ser escravo do seu consultório e nem ficar preso lá nesse consultório. Com relação a valores de manutenção, o que é que a gente fala? Como é que você vai precificar seu produto? Isso aí é algo que realmente a gente fala muito com relação à precificação. Existem inúmeras fórmulas. Se eu quiser falar bonito para você, se eu quiser falar o que eu não faço, eu indico um monte de fórmula linda para tu calcular o valor de manutenção, quanto vai ser cobrado. Mas vamos jogar claro, jogar aberto, que eu acho que é isso que eu jogo aqui com vocês. Eu falo realmente o que eu faço. O que é que eu faço para definir uma manutenção? Eu vejo meus concorrentes. Meus concorrentes cobram quanto, Isaura? Eu vou lá na minha cidade, minha região, putz. A maior parte dos meus concorrentes cobram 80 reais, por exemplo, da manutenção. Quanto é que eu vou cobrar? 80 reais em média. Ah não, mas meu tratamento é muito melhor, eu entrego muito mais. Beleza. Abre tua clínica cobrando os 80 que a concorrência cobra em média e com o passar do tempo você veja se você realmente consegue entregar aquilo que você diz que entrega que a concorrência não entrega. Eu vejo muito isso, muito dentista, alguns ficam meio que sonhadores, visitam um concorrente, visitam outro, tem um preço determinado, Orestes, mas eu vou cobrar mais porque eu sou especialista, minha clínica é isso, que é aquilo. Cara, entra no mercado, começa um preço alinhado com a tua concorrência da tua região. E após isso, aí você começa a entregar algo a mais, começa a entregar resultado para o bairro, para a região, para os pacientes que você está atendendo, e após isso você pode aumentar. Mas para você entrar no mercado, eu sou a favor de você entrar no mercado com o preço médio de manutenção que as pessoas cobram, e após isso, quando você mostrar resultado, que o que vale é resultado. O que vale é resultado, é realmente aquilo que o paciente enxerga do tratamento. Se você realmente der resultado, der tudo, você vai conseguir se destacar e vai conseguir passar à frente. Então vamos lá. E se esse valor não pagar os custos? A net geralmente paga, viu? Geralmente paga. Geralmente o preço que a concorrência vai cobrar, a concorrência que esteja parecida com você, também você não vai. Para a concorrência que cobra quase nada, que é um protético, que faz o tratamento, que é, enfim. Você tem que fazer aquele valor baseado. Mas geralmente cobre os custos sim. Você trabalhando em cima de manutenção. Você consegue, tendo uma clínica enxuta, uma clínica de baixo custo, como eu trabalho muito isso com os alunos, quer fazer o quê? Começar uma clínica com 2 cadeiras para atendimento, para dedicar uma cadeira para fazer a avaliação, para dedicar para fazer a parte clínica e outra cadeira para fazer a parte ortodontia, fazer procedimentos diferentes, você vai adequando. Geralmente você analisa e você vai ver se dá para pagar os custos ou não, aí como for fazendo. Vai depender da tua negociação com o dentista, depende muito também. Tem muitos profissionais que pagam o dentista de uma forma que realmente não consegue ter resultado, não consegue ter retorno, mas aí depende se ele cobra um valor X ou 2x desse valor de manutenção. Você tem que realmente saber para onde você quer ir. Então vamos lá, para você traçar sua meta, você precisa ter clareza dos seus números. Fez essa sua meta, nunca faça essa meta sozinho. Se você vai abrir o consultório agora, como dentistas que estão agora se formando perguntaram, maravilha, pode montar sozinho, tem como base esses 20k por cadeira, começa aí, certo? Pode faturar mais, muito mais. Tem um dentista que eu conversei que semana passada, Adriano, que vocês viram aqui, que ele estava presente. Ele tem uma clínica com 2 cadeiras e tem uma clínica com uma cadeira, outra. Ele fatura 200 mil reais. Então, ele fatura 66 mil reais em média por cadeira. É um ponto fora da curva? É. Mas comece com 20 mil reais, que já é um bom faturamento.
Ele faz muita parte de reabilitação, a parte de prótese, ele consegue realmente faturar mais. Mas se você é um trabalho que é voltado mais à ortodontia, está começando agora, começa pequeno, começa com faturamento que você consiga, trabalhando bem ali, trabalhando bem as redes sociais, trabalhando bem a forma de captação, atinge o resultado e vai aumentando. Dependendo da especialidade que você tem. Se você faz como o Adriano, você consegue faturar R$ 200 mil em 3 cadeiras e 2 clínicas como ele tem. Entendeu? Então isso depende muito do perfil arrojado que você tem. Você tem que ter um perfil de realmente ir muito em busca desse paciente. E é isso que vai definir quantos pacientes você vai atender e o retorno que você vai ter. Quanto mais esse perfil de marketing, quanto mais você se divulgar nas redes sociais, quanto mais você fazer parcerias em escolas, em comércio, quanto mais trabalhar a indicação, trabalhar o atendimento do convênio para converter o particular, mais você vai conseguir ter esse retorno e vai conseguir passar desse faturamento que eu falo de 20k por cadeira. E vai atingir seus 60k por cadeira, como tem dentista que vocês já viram aqui que tem isso. Então depende muito de você, depende muito mais de você, dentista, do que muitas vezes da região, do local que está. Enquanto vocês, dentistas, não entenderem a real importância de vendas, a importância de marketing para o teu consultório, vocês não vão conseguir realmente atingir o resultado. Eu vejo que muitos se formam e já partem logo para fazer 1, 2, 3, 4, 5 especializações. Eu vejo muito isso como uma fuga da realidade. Você se forma, faz a especialização de ortodontia, um exemplo, aí não ganhou dinheiro com a especialidade, vai fazer a harmonização, porque você soube que dá muito dinheiro. Aí já vai fazer a harmonização. Ah, eu soube que implante dá muito dinheiro, o cara já faz implante. E ele não trabalha realmente para conseguir aprender a vender e conseguir crescer o faturamento dele. Muitos recém-formados eu oriento o quê? Não, você pode trabalhar em outro local, pode trabalhar em alguma clínica popular, trabalhar onde você quiser. Não se preocupa nem muito pensando como recém-formado e está ganhando dinheiro, está preocupado com forma de pagamento demais. Se preocupe em aprender a vender. Aprender a vender, vender, aprender a cobrar, aprender a trabalhar em equipe, aprender a se relacionar com uma recepcionista, aprender a se relacionar com outros dentistas que trabalham com você e tu fazer a tua clientela e você ter seu público para você atender, para fazer esse atendimento. Então, após isso, aí você vai definir, não, eu quero realmente atender esse público que eu atendo atualmente, eu quero ter uma clínica, eu já sei o modelo da clínica que eu quero uma clínica dessa, de baixo custo, de 2 cadeiras, no ponto térreo, no ponto de alto fluxo e trabalhar bem para poder justamente ter esse retorno que eu espero. Deixa eu só voltar uma pergunta aqui, legal, que eu me lembrei agora, que eu pulei, de Murilo. Murilo, quanto tempo foi o seu break-even, ponto de equilíbrio, onde você teve de fato um bom faturamento? Estou começando agora o consultório. Murilo, cara, mete a cara aí nas redes sociais, mete campanha no Google, já que tu trabalha com o público A, faz o outdoor, faz tudo que tu queres, mas procura dedicar teu máximo. O break-even, esse ponto de equilíbrio, quando eu trabalho com meu modelo de clínica de baixo custo e quando eu dou esse modelo de clínica para meus alunos, geralmente a gente consegue atingir o ponto de equilíbrio, receita com despesa, dependendo da forma de captação desse dentista, em torno de 3 a 6 meses. O dentista consegue ter esse break-even, pagando as contas e pronto, e não está precisando colocar dinheiro, não está precisando gerar fluxo de caixa. E após isso, aí você começa a ter o retorno do capital investido, mas aí já vai em torno de 18 meses em média. Mas para ter o break-even, o ponto de equilíbrio, se você for um cara muito arrojado, se for um cara que invista bastante para trazer esse paciente, você pode conseguir ali com 3 meses. Geralmente você começa uma clínica, do modelo que eu mostro, é o seguinte, você começa uma clínica, estrutura enxuta, clínica com 2 cadeiras, começa com recepcionista auxiliar. E você vai investir em marketing, vai trabalhar muito bem ali as redes sociais. E quando você começar a investir nisso, se você for um cara muito bom de venda, você consegue faturar rapidinho. Um exemplo, eu sempre gosto de dar um exemplo, Adriano está até aqui presente, ele chegou.
Aí é o seguinte, ele é um cara que trabalha muito bem as redes sociais, é um cara que trabalha muito bem o Facebook, trabalha muito bem essa parte de venda. Ele trabalha muito bem o que a gente chama o funil de venda. Ele sabe de onde o paciente veio e do paciente chegou no consultório e liga para esse pessoal e agenda. E realmente ele consegue ter um resultado muito bom. Então depende muito, mas calcula entre 3, 6 meses aí é um tempo médio, tem que atingir o break-even. Mete pau aí nas campanhas e vai fechar aí tratamento para pagar logo. Tu tá numa região muito rica, uma região muito boa e o pessoal tem dinheiro. Aproveita, é só você saber acertar ele e saber vender esse paciente. Tua região é maravilhosa aí para você trabalhar. O que acha da vendas e boleto? Já tive, vou falar a experiência própria que eu tive. Já tive muita venda e boleto, principalmente de ortodontia. De paciente novo de ortodontia eu gerava muito boleto, alguns procedimentos clínicos gerei boleto. Por que eu parei? Hoje em dia eu não faço mais, porque eu tive uma inadimplência muito alta e eu tinha um custo para cobrar esses boletos muito grande. Eu precisava ter uma equipe de estar cobrando esses boletos, de estar atrás desses boletos e a inadimplência era altíssima. Então hoje em dia o que é que eu faço? Eu trabalho basicamente com cartão de crédito em dinheiro. Boleto é até liberado para algum paciente específico, mas eu não me lembro nem o dia que saiu um boleto lá pela última vez. Mas meu grande medo é na inadimplência. Você pode testar se vai dar certo na sua região, se vai dar certo para o teu público, para o teu pessoal de atendimento, o boleto. Mas faça um teste de um valor que, pelo menos a parte principal do tratamento, ele pague em cartão de crédito ou pague até antes de você finalizar. Porque se ele parar de pagar o boleto, você não vai perder todo esse dinheiro, você não vai perder todo esse valor que foi investido. Então procura, se for trabalhar com boleto, trabalha com a margem de segurança. O paciente tentar pagar o máximo possível antes de você finalizar esse tratamento ou se finalizar o que está fazendo com ele. Então, cuidado. Cuidado, o boleto exige muito acompanhamento e muita presença sua para realmente o negócio rodar bem e você não ficar com um prejuízo muito grande. Eu vejo muitos dentistas grandes aqui trabalhando com alinhadores, trabalhando com Invisalign, gerando muito boleto e essa conta está chegando agora e está todo mundo cheio de dívida, boleto atrasado que o pessoal não está pagando, mas pode trabalhar. Como você faz para deixar na mão dos outros dentistas sua clínica? É o seguinte, Isauro, quando eu comecei a atender, eu sempre fui muito centralizador, né? Eu sempre procurava atender todos os pacientes, eu achava que eu sempre vendia melhor que os outros dentistas, por nada que eu vendesse mais realmente, mas eu sempre queria o paciente junto, eu sempre tinha muito medo de deixar o paciente para outros dentistas. Mas o que aconteceu? Eu comecei a pensar o seguinte, putz, eu quero crescer, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, eu tenho um nome, tenho uma pessoa jurídica e eu quero trabalhar, eu quero que esse meu negócio cresça. Então, se eu quero que meu negócio cresça, esse negócio não vai poder estar comigo dentro. Eu não quero ser escravo do meu consultório, eu quero ter um consultório que eu consiga ter tempo, consiga ganhar dinheiro com aquele consultório, consiga tirar férias e ter receita, consiga, Deus o livre, ficar doente, eu consiga ter recebimento também e nunca deixar ninguém da minha família, o exemplo, na mão. Então, eu tive que fazer um trabalho de transição muito grande, Isaura. Quando eu comecei a querer e realmente enxergar como clínica, eu digo, putz, como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar meu paciente, vou deixar uma clínica na mão dos dentistas. Então, eu comecei a trabalhar muito isso em mim para eu poder passar isso para a equipe. Qual foi o primeiro passo? Começar a valorizar minha equipe de dentistas e começar a indicar meus pacientes para minha equipe de dentistas. Todo paciente que eu fazia avaliação, já ficava claro para ele que eu já mandava para outro profissional fazer ortodontia. Paciente que eu estava acompanhando em ortodontia, eu já procurava marcar ele no próximo mês, que não fosse para mim, que já fosse para outro profissional. Entendeu? Então, você já fica meio que já trabalhando essa transição e esse desmame da sua clínica, Então você já começa a trabalhar essa transição. E à medida que as pessoas vão entendendo, e essa sua equipe vai entendendo, esse negócio começa a rodar hoje em dia muito natural. Então, se uma clínica pequena me vê lá dentro, elas acham até estranho. Elas já estão tão acostumadas a trabalharem sozinhas, a ter a equipe, o dentista trabalhando, e ter a equipe trabalhando,
que até estranha quando eu estiver nessa clínica presente, que geralmente eu fico mais na matriz, né? Mas é um trabalho muito pessoal, é trabalhar gestão, é ter clareza dos números, é tudo isso, Isaura. Tenha gestão, tenha clareza dos números, saiba onde você está, onde você quer chegar, deixe sua equipe com clareza com relação a isso. Eu vejo o quê? Um monte de clínica o pessoal abre, você pergunta para a equipe não sabe nem de que é clínica especializada, não sabe nem de que é referência, não tem ninguém acompanhando, não tem ninguém fazendo nada. Fica todo mundo muito perdido, batendo, e deixa muito solto isso. Mas o que é que eu faço? Eu tenho minhas 15 clínicas, eu tenho uma equipe que é overhead, né? Aquele overhead que é a equipe em cima, que trabalha o marketing, trabalha a captação de pacientes, trabalha a parte de finanças, tem uma URA que faz a ligação para os pacientes, que faz todo o acompanhamento, que faz todas essas ligações, confirmação de consulta e remarcação. E aí a gente consegue descentralizar um pouco dessa unidade do que está presente. Ninguém te perguntou, você fala começar 2 cadeiras, um auxiliar e uma secretária. Beleza? Se faltar ou ficar doente. Como a clínica vai funcionar? A auxiliar vai para a recepção e tu se vira lá dentro. É isso. Eu não quero que você contrate agora 2 recepcionistas e um auxiliar. É o ideal. Uma coordenadora, uma recepcionista auxiliar é lindo, é ótimo. Agora aí, tu já vai começar devendo no mês, ó, que eu falo devendo no mês, tu já vai estar com custo aí, ó. Do recepcionista e um auxiliar, tu já vai ter um custo mensal mais ou menos o que aí? R$5.000. Vale refeição, vale transporte, CLT, INSS, fundo de garantia, você já começa com despesa gigante. Começa realmente com 2, um auxiliar e um recepcionista, auxiliar sendo o backup da recepcionista e você vai trabalhando. Eu tenho clínica, pronto, deu dar férias à pessoa. Eu já coloco uma pessoa treinando antes daquela recepcionista tirar férias e eu já coloco uma pessoa no lugar dela. Em muitos casos eu compro férias e deixo a pessoa trabalhando. Isso aí acontece também. Mas eu sou a favor, realmente. 2 cadeiras e 2 funcionárias. Eu quero que você invista em marketing. Eu quero que o dentista se preocupe em investir em marketing, investir em vender e captar paciente. Não tem nada pior do que estar numa clínica sem paciente e sem movimento. É desesperador, é muito frustrante. Eu já tive isso, é péssimo. Você vai abrir uma clínica, não prepara a inauguração, para não ter paciente naquele período, é péssimo, é super frustrante. Então eu prefiro começar com estrutura mais enxuta e você guarda esse seu dinheiro que você vai economizar da outra funcionária que tu vai precisar no dia que ela faltar ou no dia que ela ficar doente. Economiza esses R$2.000 que tu vai gastar e gasta nas redes sociais, ou gasta com a divulgação, ou gasta dentro do consultório. Eu sou muito a favor disso, de você investir realmente o que entra dentro do consultório. Durante minha vida toda eu sempre tive muita clínica enxuta. Eu comecei com a clínica realmente com consultório usado. Hoje em dia não, eu compro novo, tal, é tudo novo. Mas na época eu comecei com consultório usado, comecei com consultório mais simples, porque eu dizia, putz, eu quero começar pequeno. Porque eu pensava, por começar pequeno, quero gastar dinheiro para trazer meus pacientes. E se esse negócio der errado, como eu comecei pequeno, e se der errado, meu prejuízo é pequeno. Eu vejo muita gente que eu acompanho, muita consultoria, inclusive eu vou fazer um agora de 8 horas, é a 21ª consultoria que eu vou fazer de dentista, e eu vejo que muito dentista começa ali com 8 cadeiras, com 4 cadeiras, e os caras não sabem nada de gestão, nunca tiveram uma clínica, nunca tiveram um consultório. Então eu vejo que realmente eles começam com um custo muito alto, investem muito no consultório e ficam de mãos atadas. Eu pergunto, exemplo, teve um dentista que montou uma clínica nova agora há pouco, com 4 cadeiras, tudo novo, clínica linda, linda, linda. E eu perguntei o que é que tu faz de captação, quanto tu gasta de captação para trazer os pacientes por mês? O cara disse R$500. Putz, difícil, né? Tu com 4 cadeiras, tu investiu ali, sei lá, R$200.000 para abrir uma clínica e separa R$500 por mês para trazer paciente? Não tem como. Não existe milagre. Não existe milagre. Se tu tem 4 cadeiras, tu tem que gastar grana para trazer o paciente. Eu já gastei muito. Você fala muito que toda a minha vida eu fiz muito montão. Que eu falei até hoje na live hoje de meio-dia. Montinho que é todo o valor, todo o dinheiro que sobrava da clínica, eu tirava uma parte para mim, para as necessidades que eu falo básicas, para pagar aquilo realmente custa, e o resto eu investia na clínica, o resto eu investo na clínica. Tiro aquele valor que eu recebo. Como eu atendia muito, eu recebia muito produtividade.
recebia muito produtividade do que eu executava. Fazia a produtividade, recebia a produtividade e o restante eu investia. Então todo aquele montinho que você vai botando no dia a dia, um dia vai ser um valor gigante, um dia você vai ter um negócio grande que realmente você vai ter retorno desse negócio. Como eu estou hoje, investi montinho ao longo do tempo, hoje em dia eu tenho um negócio grande e um negócio que me dá uma boa rentabilidade esse negócio grande. Então, eu acredito muito nisso, você tem muito que investir, mas dentista ele não pensa assim não. A maior parte dos dentistas mistura pessoa física, pessoa jurídica e qualquer dinheiro que ganha no consultório já tira e coloca no bolso. Quando eu falo que ele tem que ter um prolabore, tem que ter um valor de prolabore, um exemplo da clínica, se ele não atende, ele tem um prolabore da clínica, um valor X, para ele atender o valor de mercado que as pessoas recebem, ele contratando uma pessoa, eles ficam, só isso, Oreste, eu vou tirar, eu digo, cara, vou pegar isso agora no início, reinveste o que está ganhando, reinveste o que está ganhando. Quando esse negócio estiver grande, aí sim, tu contrata uma pessoa, tu vai abrir tua segunda, tu abrir tua terceira, tua quarta clínica. Mas vocês têm que pensar no negócio, realmente o negócio tem que ser grande, o negócio tem que ser muito bom, para poder não ficar preso isso. Então é sempre importante fazer um resumo do que falamos hoje, que daqui a pouco começa outra live. Para a gente realmente ter uma clínica, independente se tem uma cadeira, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras, é ter uma clareza de como funciona a clínica. Esse teu negócio realmente está funcionando bem, esse teu negócio dá retorno. Quantos pacientes tu atende, qual o faturamento, qual o ticket médio, qual a taxa de conversão dos pacientes que chegam e que compram teu produto. Dos pacientes que não compraram teu produto, tu vai atrás para saber. Então aí você começa a ter clareza, monta a meta, junto com a equipe, monta um plano de ação de como você vai atingir a meta de atingir o faturamento, por exemplo, de 20k por cadeira. Isso é individual. Não existe uma receita de bolo que eu vou dizer para você. Olha, tu vai atender 200 pacientes de orto, tu vai fazer 50 limpezas, vai fazer 10 restaurações. Não, tem que ver a sua realidade e ver a especialidade que você faz. Meta, clareza, faz o plano de ação e executa. A execução é algo tão importante que é onde 90% das pessoas desistem do negócio. Porque o cara fez uma meta linda, fez um plano de ação lindo, mas não executa. Porque a tarefa do dia a dia, o trabalho do dia a dia, muitas vezes acontece o quê? Muitas vezes deixa você muito ocupado. E você para de se preocupar, de investir seu tempo e seu trabalho nessa captação de clientes para resolver apagar fogo todo dia. Feito eu falo, a grande dificuldade da gestão é essa. Mas você entendendo, você vai ver que o negócio roda. Gente, mora numa cidade de 50 mil habitantes, não tem faculdade próxima. O dentista só veio trabalhar se for por 50%. O que fazer? Lucro de 20% da clínica fica impossível. Impossível. Trabalhar com 50%, pagando ao dentista, mas tem estratégias para tu fazer. Nada está perdido. Vamos lá pensar. Só vem trabalhar por 50%. Maravilha. Negocia com ele e pagar 50% do valor líquido. Já te ajuda. Uma outra coisa muito boa, não sei se você já ouviu falar sobre sprintagem de cartão de crédito. Sprintagem de cartão de crédito é algo que resolve muito desses teus problemas, que é justamente o que é sprintagem. Deixa eu explicar que tem gente aqui que não conhece, tem gente que é nova aqui e não conhece. Tem uma maquineta de cartão de crédito, o paciente passou R$ 1.000 do tratamento, passou R$ 1.000 na maquineta de cartão de crédito. Ao final do atendimento eu coloco R$ 500 vai ficar com o doutor fulaninho e R$ 500 vai ser para a clínica. Então você recebeu, o paciente passou o cartão uma única vez, quando ele passar o cartão de crédito uma única vez, desse valor, essa própria maquineta vai dividir esse recebimento do cartão de crédito. Então tu recebe 50%, teu dentista recebe 50%. Já facilita, já ajuda você fazer isso. Por quê? Ele vai receber de acordo com o convênio, de acordo com quando a operadora de cartão de crédito pagar. A operadora de cartão de crédito dividiu em 10 vezes, teu dentista vai receber em 10 vezes. E aí você já ajuda teu fluxo de caixa, você já consegue, ele já vai receber direto ao operador de cartão, já vai receber de acordo com o cartão de crédito, você negocia para pagar o valor sobre o líquido, um exemplo, se você conseguir desconta os impostos e divide ali os 50%, mas eu já tive muito problema, já tive muita clínica com relação a dentista receber 50%. É muito relativo isso.
Para falar que é muito relativo. O dentista chega, tudo bem, quer cobrar 50%. Hoje em dia eu não tenho problema com relação a isso. Por quê? Eu dou movimento pro cara. Quando você começa a ter movimento da sua clínica e quando ele já sabe que vai ganhar um valor mínimo, você pode, ao invés de pagar 50%, pode pagar 40%, pode pagar 30%, que ele vai saber quanto ele vai receber. O pior que tem é o dentista, que ele vai atender numa clínica, ele não sabe se tem paciente, ele coloca o percentual lá em cima. Por quê? Porque ele imagina que tu não tem paciente, que tu não tenha fluxo de atendimento para ele, ele não vai ter bom retorno. Então você conseguindo ter retorno e conseguindo colocar paciente, olha aí a venda voltando, ó. Conseguindo vender bem e colocar percentual bom no consultório, você vai conseguir fazer bem. Então, você vai trabalhar. Trabalha com hospitais de cartão de crédito, trabalha com hospitais de cartão de crédito, tenta pagar do valor líquido, sua margem vai reduzir, vai. Você não vai conseguir 20% de forma alguma com percentual como esse. Mas vai trabalhando, procura ter um custo mais baixo no funcionamento da clínica. Se tu conseguir atender, vai atendendo também. E tendo o movimento da clínica, você vai conseguir sim pagar um percentual menor que 50%. Você consegue. Tendo movimento, consegue. Agora, se não tiver, tu vai morrer pagando 50%. Vamos lá, Murilo. Vendo em média de 40 a 50 mil por mês. Vendo em média de 40 a 50 mil por mês. Na minha cidade tem 10 mil habitantes. Cidade vizinha TC. Vê, Murilo aí, ó. Quantas cadeiras, Murilo, tu tem na tua clínica? Quantas cadeiras tu tem na tua clínica? Faturando 40, 50 mil por mês. Olha aí, numa cidade de 10 mil habitantes. Isso é um faturamento excelente para uma cidade de 10 mil habitantes. Você não tem noção de como uma só. Putz, minha sugestão para tu, Murilo, bota outra cadeira e me diz onde é que eu vou até ser sócio teu aí, se brincar. Vai ser brincadeira. Mas tu já fatura bem demais para uma cadeira só. Perfeito, 40, 50 mil reais por uma cadeira. Putz, sensacional. Coloca mais uma. Ah, tá colocando mais duas? Perfeito. Coloca mais duas cadeiras. Por quê? Tu vai conseguir aumentar o faturamento. Que eu acho que para tu conseguir faturar esses 50 mil na cadeira, Murilo, essa cadeira deve trabalhar, viu? Essa cadeira já se pagou faz tempo. Então veja aí, ó. Murilo, numa cidade com 10 mil habitantes, consegue ver a quantidade de faturamento que ele consegue. Então, Genrich, você está pronunciando o nome de forma errada, que não sei como é que está aqui no Instagram. Mas aí, está numa cidade de 50 mil habitantes, dá para você trabalhar bem, deve ter dentista aí, dá para você fazer coisa muito boa. Veja o exemplo de Murilo aí, numa cidade com 10 mil habitantes, pô, faturar 40 mil, 50 mil reais numa cadeira, é excepcional, excepcional. Wagner entrou aí, ele sabe, ó, você conseguindo faturar 40, 50 mil numa cadeira, como o Murilo fatura, excelente. Mas aí, estou aqui esperando o dentista terminar feriado, estou sem secretário, mas estou aqui. Aí, tá vendo? Não tem segredo. Eu acho que não tem segredo, Murilo. É o cara realmente se dedicar, realmente estar ali na frente, tá dentro da clínica que dá resultado. Dentista tem que tirar isso da mente que odontologia é ruim, que consultório é ruim, consultório não dá dinheiro. Se não desse dinheiro, não tinha tanto empresário montando clínica como respondendo stories. Hoje em dia, a quantidade de empresário, a quantidade de empreendedor que está abrindo clínica é absurda. Tomando o lugar de vocês, dentistas, vocês estão perdendo espaço, perdendo lugar para os empresários que estão botando clínica e colocando vocês para trabalhar. Porque o nosso negócio é excelente, tem uma excelente margem de lucro. Tudo bem, dentro de 50%, beleza, mas dá para negociar e tem como você melhorar a sua margem de lucro, mas nós temos uma excelente margem de lucro. Dentista, infelizmente, é um péssimo vendedor e é um péssimo marqueteiro. Então ele deixa aí o mercado aberto para poder os donos de clínicas entrarem e colocar vocês para trabalhar. Então sabe que tem mercado para todo mundo. Aqui, Ortoclínica, a Clínica Ortoclínica conversou com a gente sobre isso. Sobre justamente isso, de empresários que estão cada vez abrindo mais clínica, porque os dentistas dão espaço para isso. Dentista, eu não sei que danado é isso, que dentista tem medo de abrir um consultório, tem medo de abrir um consultório, tem medo de ter a clínica própria, tem medo de contratar outro amigo, tem medo de contratar um profissional para atender. Ele é um profissional liberal, ele tem tudo para faturar bem, tem tudo para atender bem, mas é muito medo. Aí o cara diz, não tem dinheiro, é investimento alto. Não é investimento alto não. Pega uma cidade feita essa de Murilo, aí 9 mil habitantes, um consultório com uma cadeira só. Eu tenho certeza que ele paga um aluguel barato, ele paga uma secretária que não é cara, não sei nem se ele paga comissão à secretária, se ele dá algum valor para a secretária, mas consegue faturar bem e consegue ter um bom retorno.
consegue ter um bom retorno. Agora basta fazer. Feito ele, está na clínica agora, sem secretária, sem nada. Tem muito dentista que eu vejo, estou sem secretário, não vou atender não. Eu já vi vários dentistas me dizendo, não, tá sem auxiliar, hoje faltou, não vou atender não, vou para casa. Tu quer como faturar bem? Tu quer como crescer na profissão? Tu vai aí, ó. Vê aí, Murilo, pagou R$800 de aluguel e a secretária R$1.200. Aí tem os encargos e tal, vai aumentar um pouquinho a secretária. Mas veja, R$800 paga de aluguel. De graça. Muito barato para o faturamento que ele tem. Então vocês têm que começar a enxergar isso, que tem muito mercado, tem muito trabalho. Agora, por favor, botem isso na cabeça de vocês e vão sem medo. Não dê espaço para os outros colocar e abrir o consultório, não. Eu acho o negócio excelente. Eu até brinco, se hoje em dia desse tudo errado que eu faço, tudo errado que eu estou fazendo, o que é que eu faria? Pegaria 2 cadeirinhas que eu tenho na clínica, que sobrasse, e iria para uma periferia, montava meu consultório no interior do estado, que eu adoro interior. Eu acho que interior é tanta oportunidade que tem, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar, que não querem ir para lá porque é longe. Ia para o interior, ou montava um consultório na periferia, ia trabalhar, e eu tenho certeza que eu ia ganhar muito bem e ia conseguir faturar muito bem nessas 2 cadeiras. Você com 2 cadeiras, pagando dentista, que Eita até perguntou para mim, eu esqueci de responder, deixa eu ver aqui quem foi. Edmundo, eu pago em média 30% ao dentista. Tem dentista que está em 40%, que é aquele dentista que tem um contrato mais antigo, já está comigo há 15 anos, 16 anos, mas a média de pagamento é em torno de 30%. Trabalho com as printagens de cartão de crédito. Para quem não conhece, vale muito a pena e vai ajudar muito, muito, muito você. Porque você não vai precisar desembolsar e pagar o profissional. O dentista vai receber direto a operadora de cartão. Você não vai precisar pagar imposto sobre aquele valor todo. Você paga imposto sobre sua parte. E o dentista paga o imposto sobre a parte dele. Ele vai receber de acordo com a maquineta paga. Então isso é excelente. Matheus, o que eu acho de convênio? Isso sempre foi muito polêmico, mas eu enxergo o convênio como uma grande oportunidade de negócio para trazer paciente para a ortodontia, que é meu caso. Eu tenho paciente de ortodontia que eu trago do paciente que vem de plano. Eu pego o paciente do plano, atendo e puxo para ortodontia. Então eu enxergo muita oportunidade no paciente de convênio. É criticado e falam, beleza. É criticado e falam demais. Entendeu? Isso é sempre muito crítico. A Ciliana é o seguinte, manda para mim uma mensagem no direct que eu vou te explicar, porque tem um post que eu fiz e tem um vídeo no YouTube também que eu explico bem a splitagem. Mas eu não sei qual é direito, aí manda uma mensagem para mim lá no direct que eu passo para você direitinho. Mas é bem tranquilo, essa splitagem de cartão de crédito dá para trabalhar bem. Wagner, fala Wagner, tudo bom? Vamos lá, já tem alguma previsão para retorno? Abraço, sempre passando energia boa para a gente. Wagner, hoje eu soube que aí estava o prefeito, o governador, todo mundo se reunindo aí para abrir. Eu acho que até esse final do mês, eu acho que no início do próximo mês, eu acho que ele deve estar voltando aí ao mercado, deve estar voltando já ao atendimento normal. Eu estou com essa esperança. Eu tenho sempre esperança do melhor. Eu me preparo para o pior e espero o melhor. Eu sempre vou nessa, esperando que for em abril a gente retorne o atendimento aí, retorne o atendimento. Wagner, tu chegou atrasado, vou te dizer tem um negócio bem legal, que vou botar lá na plataforma do curso. Vou gravar aula ainda, mas sobre URA. URA é atendimento automático para os pacientes de confirmação de consulta, pré-reagendamento de consulta, massa. Tu vai ver aí, eu consegui fazendo em média de 30 ligações por minuto para os pacientes. Vai ser bom para tu aí, para tu usar. Wagner é um aluno da Tia 20K, que já está aqui, tem 3 cadeiras no consultório. E tem 3, né, Wagner? Acho 3 ou 4, né? Acho que tem 3 cadeiras no consultório. E isso aí vai ser muito bom. Vai ser muito bom, Wagner, para tu. Indica algum sistema? Por enquanto, não. Para quê? Se for sistema para gestão, eu tenho um sistema próprio de gestão que a gente mesmo desenvolveu. Eu estou tentando desenvolver para os alunos, mas não comecei ainda. A URA é um sistema... A URA não sai da minha mente desde ontem. A URA é maravilhoso mesmo. URA... unidade reprodutiva audível. Eu até me esqueço o que significa ela. Mas é o programinha que a gente coloca, a gente desenvolveu esse programa e já está testando na clínica, está rodando muito bem, para poder justamente passar para todos vocês. Pessoal, vai cair essa live agora, parou essa live, mas em 1 minuto eu entro para fazer a consultoria grátis. Aguarda aí, vão para lá e pode fazer as perguntas lá, vou receber a doutora Cecília agora. Tá certo? Deixa eu só encerrar essa para começar a outra.